Continuar então. Ontem à noite a gente viu que a cruz ela é pré-histórica, né? Antes de Deus ter dito haja luz, ele disse haja cruz. E a gente viu que o sangue de Cristo foi conhecido pela Bíblia antes da fundação do mundo. E a gente vai ver um pouquinho hoje de manhã a cruz na história, ou a história da cruz. Quando é que a cruz entra na história da humanidade? Quando é que surge a necessidade da cruz? Esse é um assunto muito interessante que desperta a atenção de muita gente, principalmente pessoas que defendem muito essa questão de direitos de animais, e que animais têm o mesmo direito que ser humano, e que religiões que sacrificam animais estão erradas, e por causa disso o judaísmo é um crime na história da humanidade, porque matou tanta pombinha, tanta ovelha, tanto cabrito, tanto isso, tanto aquilo, né? Enfim, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre os negócios de sacrifício hoje. E quando o pecado apareceu na história da humanidade, o que a gente vê é que Adão tentou dar um jeito, porque o pecado separou o homem de Deus. E Adão então tentou dar um jeito para poder ter acesso novamente a Deus. Vamos ler todo mundo junto esse texto que está aqui na projeção? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso, deixa eu ver mais. Então, quando o texto diz isso aí pra gente, que história é essa? O que está acontecendo aqui? Adão e Eva haviam pecado, haviam cometido aquele ato de rebeldia, deram as costas para Deus e fizeram o que eles acharam melhor, não é? Agiram da maneira como eles queriam agir, e não da maneira como Deus havia ensinado eles a agirem. Uma coisa é o que Deus ensina pra gente, outra coisa é o que a gente quer fazer. Deus não nos força nada, Ele nos ensina. E Ele não dá um chute na gente e fala, vai e faça. Não, Ele nos ensina. A gente faz se a gente quer. A gente faz se a gente, de certo modo, é capaz de fazer. Alguns vão dizer se a gente é inteligente para fazer, uma vez que a própria sabedoria popular ensina que quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então Deus, ele diz, e Ele manda muitas vezes, mas Ele nos dá a liberdade. Só que a nossa liberdade traz consequências. A gente sabe também que a nossa liberdade é um negócio furado, né? Ninguém é livre de fato. Ninguém. Nem o ser humano, nem o animal, nem uma planta. A liberdade plena não existe. Por exemplo, se eu quiser sair daqui agora voando, eu não posso, porque eu não tenho capacidade para isso. A própria estrutura dos gases, a estrutura dos meus ossos, do meu corpo, não me permitem voar. Então eu sou livre para voar? Eu não tenho uma liberdade perfeita. Eu sou livre dentro das limitações que a natureza me oferece. Vocês estão entendendo? A natureza me dá certas limitações. E dentro dessa cerca, dessas limitações que o meu corpo tem, que a natureza me impõe, eu sou livre, mas fora dela eu não tenho liberdade. Então, a liberdade no sentido absoluto é uma mentira. E hoje em dia a gente vive um tempo de culto à liberdade, não é? A humanidade hoje idolatra a liberdade, mas sem entender direito o que a liberdade significa. Existe essa ideia de que todos são livres e que a liberdade deve ser uma coisa mantida. Existe até um nobre deputado que escreveu um projeto de lei, né, um nobríssimo deputado, de que deveria existir uma emenda constitucional que garantisse a liberdade do homem para buscar e encontrar a sua felicidade. Todo homem é livre para ser feliz. Ou seja, se matar o Richard me dá a felicidade, eu estou livre para isso, porque o que importa é eu ser feliz. Se eu quero ter 13 esposas, o que importa é a minha felicidade. Se eu quero matar todos os filhos que a minha esposa engravida e praticar aborto de todos eles, que é um assassinato, eu sou livre para isso. Ela também é, porque o corpo é dela. Então nós somos pró-escolha e não pró-vida. Existe isso também, principalmente nos Estados Unidos, né? Pro-choice, pro-life. Ou você é a favor da vida, ou você é a favor da escolha. Então a liberdade hoje é adorada. E as pessoas acham que, pelo menos, um pássaro não é livre. Então, um pássaro não pode nadar se ele quiser. Um passarinho, um peixe não pode voar se ele quiser. Deus criou a liberdade, mas a liberdade tem as suas limitações. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva com uma imensa liberdade. Aliás, a liberdade que o homem nunca conheceu, até hoje. Só Adão e Eva conheceram.
Mas Deus criou uma cerca, e essa cerca chamava-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente não sabe que fruta era essa. Alguns vão dizer com a maçã, que era a maçã, mas ninguém sabe qual era. E eles romperam aquela cerca. Eles foram atrás daquela fruta, daquele fruto, comeram. Naquela atitude, não foi simplesmente a atitude dos olhos deles terem sido abertos para o mal e eles conhecerem o mal, mas o fato deles terem desobedecido, deliberadamente, decididamente, sabendo o que estavam fazendo, desobedeceram o que Deus havia dito. E Deus pôs a mão, falou: não faça isso, gritou, dizendo: pelo amor de Deus, não faça. Aliás, pelo amor de mim mesmo, não faça isso, né? Deus não fez isso. Deus deu liberdade a eles, e com aquela atitude eles perderam para sempre a liberdade deles. Agora eles são escravos da desobediência, assim como você é escravo da desobediência. Você é escravo da desobediência. Cristo pode te libertar, mas ainda assim você vai ser tentado por toda a tua vida a desobediência. E a desobediência sempre vai ser mais interessante, agradável do que a obediência. Na escola, nos estudos, nos negócios, na família, no relacionamento conjugal, namoro, noivado, a desobediência sempre vai ser mais interessante e agradável do que você ser correto, do que a obediência, porque a humanidade ficou presa, escrava do pecado, porque eles acharam que comendo aquele fruto eles seriam livres de verdade. Na verdade, o pecado nos aprisiona. Então, quando Adão e Eva agiram daquela maneira, deram as costas a Deus e a sua palavra e fizeram o que quiseram, ou seja, desobedecer, Adão então percebeu que Deus não estava mais ali, que ele não poderia mais ter contato com Deus, não poderia mais ter intimidade com Deus, não poderia mais ter compromisso com Deus. A gente viu ontem sobre fazer compromisso, ter uma aliança com Deus. Eles não podiam mais nada disso. E quando Deus aparece para Adão e para Eva, em Gênesis capítulo 3, é o texto que a gente está aqui, Adão se esconde, ele foge de Deus, com vergonha de Deus. E aí então ele percebe a sua nudez, não dá para entender muito bem isso, mas enfim, ele se esconde, e para ele poder ter acesso a Deus, ele colhe algumas folhas de figueira e faz uma roupa para ele, né? O primeiro costureiro, o primeiro alfaiate, o primeiro estilista da história. Ele faz ali umas plantinhas, né? Se veste para ter contato com Deus, e Deus não aceita aquilo. Curiosamente, depois de Adão querer dar o seu jeito, Deus vai e dá o seu próprio jeito. Isso está no versículo seguinte, é o versículo 21, um pouco adiante. Pedir que as mulheres leiam para a gente, por favor. Se eu falar assim, todo mundo me escuta? Aí atrás, dá para ouvir bem? Pode desligar para todo mundo aí, que eu estou me sentindo incomodado esse microfone aqui. Bom, oi? Não, eu prefiro falar assim. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? Então tá bom. Então fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e para a sua mulher, e os vestiu. Ou seja, aqui começa a história da substituição. Lembra que a Bíblia diz que Jesus ele é colocado na cruz para tomar o nosso lugar. Ele está na cruz para nos substituir, porque quem deveria ter estado na cruz deveria ser eu e você. Nós deveríamos ser pregados naquela cruz. Ele foi pregado no nosso lugar. Ele nos substituiu. Ok? Puxa, você está colocando aí? E se eu segurar na mão aqui? Vamos lá, vamos ver, vai. Você tem que ficar confortável. Se eu ficar assim, só diminui bem o volume, deixa bem baixinho. Eu já falo alto. Ok, então, se não fica dando aquelas microfonias, essas reverberações aí, parece que tem sei lá o que aqui. Fica bem baixinho. Bom, então, o que Deus fez? Deus, ele mesmo sacrificou o primeiro animal, tirou a pele daquele animal e cobriu com a pele daquele animal Adão e Eva. E nesse primeiro momento, então, diante da morte de um inocente, de alguém que não havia errado, e Deus derramou aquele sangue, Deus pegou aquela pele, vestiu aquele casal, e eles então puderam conversar com Deus e ter acesso a Deus. O que a gente tem por trás disso daqui? Porque muitas vezes, as coisas que estão escritas na Bíblia, elas têm princípios por trás delas. Elas têm ensinamento por trás delas. Elas têm aquilo que na teologia a gente chama de logos, né? Ou conhecimento, o verbo, a intenção de Deus. O que ele queria dizer com isso? O que está por trás disso? Qual é a rácio disso, né? Qual é a razão dessa informação que está aqui? Por que Deus teve que cobrir ele com pele de animal?
Por que Deus não aceitou aquelas plantinhas que ele fez para tampar o negócio lá? Por que teve que matar um bicho? A razão disso, implícita por trás disso, obviamente, é o fato que Deus queria mostrar desde o início de que, para que alguém pudesse ter comunhão com Ele, era necessário que outro alguém fosse sacrificado. Eu honestamente não sei o porquê disso. Honestamente eu não sei o porquê disso. Porque se a gente fizer o trabalho de uma criança e ficar perguntando por quê, a gente não vai chegar. A última resposta vai ser porque Deus quis. Essa vai ser a última resposta. A gente pode trabalhar em cima de um monte de porquês, mas a última das últimas é porque Deus quis. E quando Deus quer alguma coisa, Ele tem uma razão. Nada que Deus faz é sem uma razão. E acima de razão, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é bom. E se Ele fez o que fez e faz o que faz, é porque Ele sabe o que está fazendo. E se a gente quiser discutir com Ele, dizendo: Deus, mas o Senhor não é justo, Deus, o Senhor não conhece isso, Deus, o Senhor é mau, Deus, o Senhor é aquilo, a gente não sabe o que a gente está falando, porque maus somos nós, injustos somos nós. Nós é quem não sabemos o que fazer, nós é quem erramos, nós é quem mentimos, nós é quem traímos, nós é que temos prazer na rebeldia e na desobediência, não Ele. Ele sabe perfeitamente o que é a justiça, o que é o certo, o que é o bom, o que é o amor, o que é o correto. Quando Ele fez o que fez, então Ele sabia o que estava fazendo. E aqui começa a história de um ser morrer para dar vida a outro ser. E gente, curiosamente, parando para pensar um pouquinho mais nisso, eu cheguei a essa conclusão aqui: a vida, para existir, depende do sacrifício. Não foi somente a vida entre Deus e Adão e Eva, a comunhão deles, não é? A Deus com Adão e Eva. Para que aquela comunhão existisse, aquela vida de comunhão existisse, houve a necessidade de um sacrifício. Mas não foi só ali. Para a vida, de uma maneira geral, existir, precisa ter sacrifício. Quer ver um exemplo? Para uma árvore, quando uma árvore morre e tomba, o que acontece? Aquela árvore que tomba, ela alimenta a árvore que vai nascer. Aliás, Magali ou Muriel, já que você está aí perto, você pode apagar as luzes que estão aí atrás de você, por favor? Apagar tudo. Isso, aí dá para ver melhor. Uma árvore que tomba, uma árvore que morre, o que acontece com ela? Ela seca ali e não serve para mais nada? Não, a árvore que morre, ela dá vida à árvore que está nascendo. As frutas que caem de uma árvore, esse monte de goiaba aqui, não foi tirado aqui no acampamento, não é? Mas tem muitas espécies de goiaba aqui, vocês podem colher as goiabas, podem comer toda a fruta que está no jardim, só da fruta do conhecimento do bem e do mal. Não, essa é brincadeira. Vocês podem comer todas as frutas que estão aqui, só não podem levar para casa. Não vou tomar uma sacola e levar para minha mãe, comer o cachorro. Não, é para comer aqui, come quando você quiser, mas come aqui, tá bom? Essas frutas que caem no chão, mortas, não servem para mais nada, o que elas fazem? Elas alimentam. O fruto morre. Para que essa fruta existisse e aquela árvore nascesse, um dia teve que existir uma semente. Eu não sei se você sabe, mas para que a árvore nasça, a semente precisa morrer. Quando a semente morre, ela dá vida a uma plantinha. Cadê o Ademir, que é biólogo, botânico, geneticista, né? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Cantor. E cantor também nas madrugadas. A semente morre, nasce uma árvore. E aí aquela fruta cai, alimenta outras plantas, alimenta animais, enfim. Assim também com as maçãs. Quando você olha para essa imagem, te dá fome? Desculpa aqui os vegetarianos e tudo mais, né? Veganos, né? Mas para muita gente isso daqui lembra a comida. Porque não é verdade? Ontem à noite, a janta de 98% de vocês foi isso daqui. Ou não foi? Para que você possa ter proteína para viver, parte da proteína que você come é desse bicho aqui. Alguém tem que morrer. Ou seja, para que haja vida, é necessário haver sacrifício. Quanta gente não comeu isso no almoço aqui ontem, antes de ontem, enfim, né? Hoje não, hoje eu não sei. Mas vocês não comem isso? Fritinho, assadinho, né? E isso daqui então? Não dá uma toque olhar para isso? Não é? A gente olha para essas coisas e fica tão bonitinho, né? Porque quando você fala, é meio esquisito, mas enfim, não é? Não é bom ficar pensando muito nisso. Essa imagem é mais bonitinha. Mas quando você olha para um animal desse, ele está matando uma planta para que ele possa viver. Essa planta vai morrer para que outra vida possa viver. Uma vida animal, uma vida vegetal, mas são vidas, não são? Ou a planta não tem vida?
Para que a vida se sustente, é necessário que outra vida deixe de existir. Olha que bonitinho. É mais legal ver isso aqui do que aquilo que você vai almoçar daqui a pouco, né? Quando a gente olha para essa imagem, para que a vida exista, outra vida tem que morrer. Para que uma vida viva, outra é sacrificada. Outra é sacrificada. Essa é a que eu mais gosto. Para que a vida se sustente, é necessário sacrifício. Sempre foi assim. Deus deu um nó na morte. A morte não é o fim de tudo. A morte é o início de alguma coisa. E a morte de alguém, muitas vezes não significa o fim desse alguém, mas a sobrevivência de um outro alguém. Isso não é comum entre nós, seres humanos, embora já aconteceu situações como aquele voo que caiu no Chile, se eu não me engano, alguns anos atrás, não é? Onde eles caíram nas cordilheiras ali do Chile, não é? Na neve, ficaram muito tempo ali, semanas ou meses, eu não sei, e ficaram sem alimentos, e eles começaram a comer a carne de passageiros do avião morto, porque o avião caiu. Vocês viram essa história? E no Chile, isso não é no Chile. Isso. É um time de futebol, de rugby, alguma coisa assim, né? Que caiu. É isso aí. Alguns jogadores morreram na hora que o avião caiu, alguns sobreviveram. E os que sobreviveram, para que sobrevivessem, tiveram que comer a carne dos seus companheiros do time ali. Imagina a cena, a situação. Se eles não se alimentassem da carne dos seus companheiros, eles teriam morrido. Ou seja, de alguma maneira, a natureza é feita assim. Os homens são feitos assim. Nós somos feitos assim. Para que nós vivamos, nós precisamos nos alimentar de alguma coisa que morra. Agora não fica pensando nisso na hora do almoço. Senão você não vai comer. Na hora que você estiver comendo, coma. Tá bom? Eu não penso muito nessas coisas. Mas é só para você entender a história da humanidade, da natureza. A estrutura das coisas nos ensina isso. É necessário haver sacrifício para que haja vida. Enfim, vamos seguir. A vida para existir depende do sacrifício. E mais uma vez, em Gênesis, né, vamos olhar mais uma vez para esse texto. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e Eva, para Adão e sua mulher, e os vestiu. E aqui então, meus irmãos, começa a história da substituição. Deus fez o primeiro sacrifício para que aquele homem e aquela mulher pudessem ter comunhão com ele. Um outro texto, que aqui já fala um pouquinho mais sobre salvação, sobre vida espiritual, sobre vida eterna. Os homens podem ler, por favor? Como é feito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso, sem derramamento de sangue não há remissão. A remissão está relacionada com o sacrifício. Para que você tenha alguma coisa, é necessário que você faça alguma coisa. Nada cai do céu, nada acontece do nada. Nada. Para você ter um filho, você precisa fazer alguma coisa. Para você ter dinheiro, você precisa fazer alguma coisa. Até se você quiser roubar alguém, você tem que fazer alguma coisa. Nada surge do nada. Tudo está relacionado com alguma coisa que aconteça antes. E a remissão, a salvação, a quitação da nossa dívida para com Deus, a remissão dos nossos pecados, para que isso acontecesse, foi necessário o sacrifício de alguém. E o sangue de um inocente, de alguém inocente. E isso se verificou lá em Gênesis 4:3, não é? O que acontece lá em Gênesis 4, no capítulo 4? Vocês lembram da história? Adão e Eva têm um filho. Qual é o nome do primeiro filho deles? Caim. E o segundo? Isso. E o que acontece? Então, passado algum tempo, Caim, o que ele fazia da vida mesmo? Era agricultor. E o Abel? Pastor de animais. E os dois, então, a gente não sabe como, mas eles quiseram trazer uma oferta a Deus. Oferta sempre foi sinal de dependência, não é? de sacrifício, de fé, de amor, de elogio. Tem muita coisa relacionada por trás de presentes, de ofertas, de sacrifícios que são feitos. Caim e Abel vieram trazer alguma coisa para Deus. Vamos ler o texto aqui. Gênesis 4:3.
As mulheres podem ler para a gente, por favor? Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso, os dois trouxeram. E Caim trouxe o fruto da terra, Abel trouxe um animal. Qual das duas agradaram ao Senhor? O animal. Não foi o fruto da terra. Mas Deus não quis matar Caim por causa disso. Só que Caim ficou tão bravo. Por que você não aceitou minhas plantinhas? E aí não foi nem das primeiras plantinhas que Caim trouxe para Deus. Foi de alguma coisa que sobrou, que estava no meio, tal, alguma coisa, de qualquer jeito, que Deus trouxe, que Caim trouxe e ofereceu para Deus. Abel trouxe o primogênito, o primeiro animalzinho, e Deus se agradou daquilo. Por causa dessa ideia de um sacrifício que é feito para que haja relacionamento. Um inocente que é morto, a vida de um inocente que é tirada, para que o pecado de um culpado possa ser aplacado, possa ser retirado. Isso aconteceu. Oferta da terra versus oferta de um animal. Todo sacrifício, meus irmãos, apontava para Cristo. Vejamos esse daqui, ó. Os homens, vamos lá? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo sacrifício, todo cordeiro, todo animal que morreu no Antigo Testamento, antes do nascimento de Cristo, apontava para o animal, perdão da palavra, mas o cordeiro que Deus enviaria a essa terra para ser sacrificado também, para ser morto também. Não foi o sangue de um urubu que foi derramado por você, de um cachorro, de um gato. Não foi a morte de uma jabuticabeira, não foi a morte de um limoeiro, não, foi um homem que foi sacrificado. E esse homem é chamado na Bíblia de o Cordeiro de Deus, porque antes dele os homens entregavam muitos cordeiros, muitos animais para serem sacrificados, inocentes, puros. E então Deus olhava para aqueles animais e derramava neles a culpa daqueles homens que haviam pecado. Eles que tinham que morrer, não os animais pobrezinhos, inocentes. Esse é o nosso pensamento, não é? Que é um pensamento desse tamanho perto da mente de Deus. Mas para você ver o tamanho da misericórdia do amor de Deus, Deus mesmo enviou o seu próprio Filho, como o cordeiro, como a Bíblia antiga diz, não é o cordeiro derradeiro. O que significa derradeiro? Último, depois dele não tem nenhum outro. É o cordeiro final. Aquele seria o último animal a ser sacrificado para que outros pudessem ter vida. Aqui está a vida que morrendo alimenta, não é? E dá vida a todos nós. Quando essa vida aqui morreu, todos nós tivemos acesso à verdadeira vida. Por causa dessa morte, a gente vai poder viver. Por causa desse cordeiro que faleceu, a gente vai poder viver. Viver só aqui? Não, porque nem só de palavra de Deus vive o homem, mas de pão também. Embora Jesus tenha dito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, citando o texto de Deuteronômio. Então, nem só de pão, mas também de pão. Para que a gente viva aqui, a gente precisa de alimento, de comida. Mas para que a gente viva além desse mundo, a gente precisa de um outro alimento. E esse alimento é o Cordeiro de Deus. E é por isso que Jesus disse que se você não comer da minha carne, ele disse, não beber do meu sangue, você não tem vida. Muitos chamavam os primeiros cristãos de canibais, porque eles diziam que quando eles se reuniam, que nem a gente está se reunindo aqui agora, eles se reuniam para comer a carne e beber o sangue de um bebezinho, que eles praticavam rituais canibalísticos, eles matavam crianças no culto deles, comiam a pele, o pezinho, a cabecinha, a orelhinha da criança, bebiam o sangue dela, porque eles falavam da ceia, mas eles não entendiam a ceia, e os cristãos faziam isso meio escondidos por causa da perseguição, e então o boato popular era esse, eles matavam criança por causa de Jesus, o bebê, menino Jesus, muitos tinham essa ideia, né? E porque eles celebravam o sangue e o corpo de Cristo que foi derramado por nós. Não é isso que a gente lembra na ceia do Senhor? O que a gente lembra na ceia do Senhor? O sangue e o corpo dele, que foi dado por você, para que você vivesse. Sabe aquele primeiro cordeiro de Gênesis 3, 21, que a gente leu agora há pouco? Que Deus matou um animal e com a veste daquele animal cobriu Adão e Eva, para que Adão e Eva pudessem agora sim ouvir a voz de Deus e estar na presença de Deus. Aquele primeiro animalzinho que morreu simbolizava Jesus Cristo, o último cordeiro, o último animal
animais, a outros seres humanos, para que eles pudessem ouvir a voz de Deus também, para que eles pudessem entrar no jardim de Deus, na presença de Deus, para que eles pudessem estar diante do trono da graça e da misericórdia de Deus, para poder ter comunhão com Deus. Sabe por que você pode orar? Sabe por que você pode pedir alguma coisa para Deus? Pedir perdão, ou pedir socorro, ou pedir por passar na faculdade, pedir por um filho, ou pedir, sabe lá pelo quê? Curar a tua doença. Porque Jesus Cristo morreu no teu lugar e Ele te alimenta e te dá vida para que você olhe para Deus e fale com Deus. Sem Jesus Cristo ter morrido na cruz, você não teria condições de saber que Deus, o Deus verdadeiro, existe. Nós continuaríamos fazendo do sol o nosso Deus, nós continuaremos fazendo do leão, da árvore, do cedro do Líbano, nós continuaríamos fazendo da lua, das estrelas, nós continuaríamos fazendo dos reis, dos imperadores, o nosso Deus. Mas porque Ele foi sacrificado naquela cruz, e Ele deu o seu corpo e o seu sangue a gente, quando a gente recebe a Jesus em nossas vidas, em nossos corações, quando a gente se arrepende do nosso pecado, e a gente entrega a nossa vida a Cristo, e a gente aceita a oferta de Deus, a oferenda de Deus, o sacrifício de Deus, do seu Filho, e a gente recebe esse sacrifício em nós, então a gente vive de verdade. E aí a gente começa a entender a palavra, a gente começa a entender a Deus, aquilo que dá para entender, obviamente. A gente começa a entender coisas que antes a gente não entendia de forma alguma. A gente começa a ter prazer em Deus, prazer que a gente não tinha nem um pouco antes. Pelo contrário, a gente tinha prazer nas coisas da carne, a gente tinha prazer nas coisas desse mundo. Mas agora Deus abriu os nossos olhos, agora Deus nos deu vida, porque a gente comeu de uma comida nova, a gente comeu do pão que desceu dos céus, a gente foi lavado e a gente bebeu do sangue e da água da vida. E agora a gente vive, porque a gente se alimentou de Cristo. Você já se alimentou de Cristo? Você já se alimentou de Cristo? Ele vive em você? Talvez você diga assim, claro que já, desde pequenininho. Mas você sabe o que significa se alimentar de Cristo? Significa se arrepender de tudo que há de sujeira dentro de você. Eu tenho muita dificuldade de vomitar. Muita. Desde pequenininho eu sou assim. Eu só me lembro de ter vomitado 2 vezes na vida. Tem gente que vomita o tempo todo. E eu todo o tempo. Eu consigo. E eu me lembro de uma ocasião que a gente estava no shopping e eu comecei a passar mal, eu nem lembro porquê. Eu lembro que alguma coisa me fez mal. E eu não conseguia vomitar. E aquilo vinha e voltava, eu comecei a suar frio. Eu tenho um problema no labirinto, né? Labirintite, de tontura, eu comecei a ficar tonto. Aí chamaram o bombeiro do shopping. O cara trouxe uma cadeira de rodas. Isso foi. E aí eu e ele não sabia. Eu, cara, que essa cadeira de rodas parada no meio da praça de alimentação do shopping de Jaraguá, entra dentro da CIA e eu naquela situação. Mas eu não lembro um copo d'água para ele. Foi a morte para mim. Na hora que eu tomei aquela gota de água, gente, mas eu pensei que eu ia morrer. Eu comecei a pensar um pecado ou outro, né? Para confessar antes de ir, partir. Né? Encomendei a alma da Rosana, do Natan e da Ana. Eu comecei a passar mal. Aí ele falou, leva pro banheiro. Eu falei, pronto, vou morrer dentro do banheiro. Quando eu cheguei dentro do banheiro, veio, não sei como veio, mas veio e saiu tudo aquilo de ruim que estava dentro de mim. Hambúrguer desse tamanho. Não, era hambúrguer, nem lembro o que era. Me perdoem essa ilustração nada, né? Bonita, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Se você, é um alívio, é isso que a Cris falou, é um alívio quando sai. Mas o que acontece? O que acontece quando você vomita? Pelo menos aconteceu comigo, espero que aconteça com vocês também. Eu senti fome. Acontece isso com vocês? Vocês Foi? Você também é assim, Ana Laura? Igualzinho, né? Nem eu sou. Agora, olha que coisa interessante. Quando a gente estuda a história do Império Romano, agora a ilustração é um pouco mais bonitinha, né? Quando a gente estuda a história do Império Romano, agora não tanto assim, tá? Bonitinha, a gente aprende que as festas que eles faziam no Antigo Império, o maior império de todos os tempos que já existiu na humanidade, eles em festas que duravam semanas, festas por causa de vitórias, festas por causa de casamento, festas por um filho que nasceu, festa por qualquer coisa. Eles gostavam de festejar. Eles tinham muita comida.
E para comer tudo aquilo, vocês sabem o que eles faziam? Eles praticavam aquilo que foi conhecido no Império Romano como a prática da glutonaria. Glutonaria não é você comer muito. Glutonaria é você comer, pôr o dedo na garganta, vomitar, comer de novo, vomitar, comer de novo, vomitar durante dias. Porque é tanta comida e eles querem festejar comendo e bebendo que se eles não fizerem assim, eles não conseguem. Se você pesquisar isso da história das festas dos romanos, você vai ver que eles faziam isso. Por que eu estou falando tudo isso? Mas vamos chegar lá. Quando a gente... Eu sei onde eu quero chegar. Eu estava dizendo para vocês antes que para que você se alimente de Cristo, é necessário que você se arrependa e jogue para fora tudo que há dentro de você e que é podre e não presta. É por isso que eu dei essas ilustrações. Para que você chegue a se alimentar de Cristo, você precisa vomitar tudo que não presta dentro de você. E aí você comete toda sorte de erro, de pecado. Você sabe que você faz coisas que Deus não gosta, com os seus olhos, com a sua boca, com as suas mãos, com o seu pensamento. Você se esbanja no pecado. E aí depois você vem e diz que ama a Deus, conhece a Deus. Você não sabe o que você está falando. Você não pode ter parte com Jesus Cristo enquanto você tem parte com o erro. Você não pode tomar uma gota de água quando você está com aquela coisa ruim dentro de você. Não entra coisa pura quando tem alguma coisa estragada. É por isso que eu falei daquele exemplo. Me trouxeram um copo de água, algo puro, mas alguma coisa não estava bem, alguma coisa que eu me alimentei que estava sendo indigesto, que queria sair, porque aquilo estava me fazendo mal. E louvado seja Deus porque Ele fez o nosso corpo assim, não é? E enquanto eu não tirei aquela coisa ruim, eu não pude me alimentar direito. Para que você se alimente de Cristo, para que você beba do sangue dele e coma do pão, do corpo dele, você precisa se arrepender do seu pecado. Para que aquele sacrifício que um dia aconteceu na cruz, lembra da cruz? Tem uma cruz aqui no meio do copo, né? Eu acho que foi sem querer que essa cruz apareceu ali. Para que você se alimente daquele sacrifício da cruz, é necessário que você vomite tudo que está dentro de você. Sabe por quê? Se você não fizer isso, Deus vai vomitar você. Sabia que a Bíblia diz isso também? Lá em Apocalipse capítulo 3, ele diz a partir do verso 20, para uma igreja na cidade de Laodiceia, uma igreja onde hoje fica a Turquia. Antigamente era a Ásia Menor, uma região da Grécia, que hoje é Turquia. Laodiceia era o nome da cidade. E ele falou, porque vocês não separam o certo do errado, e porque vocês não sabem o que vocês querem da vida de vocês. Vocês não são nem quentes e nem frios. Vocês não sabem o que vocês querem da vida de vocês. Vocês falam que amam a Deus, mas vocês continuam enchendo o coração, os olhos e a boca de vocês com pecado. Vocês não são quentes no sentido de serem fervorosos, tementes a Deus, e nem frios no sentido de dizer, não estou nem aí para Deus, eu odeio a Deus, eu não creio em Deus, eu quero o pecado. Vocês não sabem o que vocês querem da vida de vocês. Por um lado vocês gostam de Deus, por outro lado vocês gostam do pecado. Por isso vocês não são nem quentes nem frios, vocês são mornos. E o que Deus diz lá? Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Porque quando nós vivemos nessa divisão, né, de gostar muito do pecado e achar que gosta muito de Deus, Deus está a ponto de vomitar a gente, para que a gente possa se alimentar de Deus, para que aquele sacrifício que um dia aconteceu naquela cruz possa ter a ver com a sua vida. É necessário que você se arrependa de tudo aquilo que você tem feito até aqui. Pode ser que você já tenha sido batizado, pode ser que você já seja membro de uma igreja, pode ser que você não seja membro nem batizado, mas que está na igreja faz bastante tempo, pode ser que você está pela primeira vez na sua vida. Mas entenda, para que você tenha comunhão com Deus, para que você tenha um compromisso, uma aliança com Deus, é necessário que você se arrependa, que você vomite, que você ponha para fora, não física, mas espiritualmente, tudo aquilo que há de errado dentro de você. E que ao longo da tua vida você tem praticado, você já chegou à conclusão que isso não traz felicidade de verdade. Dá uma alegria ali na hora, resolve os teus problemas na hora, mas não definitivamente. E entenda, preste atenção nisso, não vai resolver o teu problema do lado de lá da eternidade. Se o ônibus capotar e explodir na volta, o carro que você veio, e você morrer, o fato de você ter vivido uma vida aqui na terra, resolvendo os seus problemas de uma maneira errada, não vão resolver o teu maior problema, que é o teu problema com Deus. E é
que você fica no vai que, lembra aquele comercial do Bradesco, né? Vai que o trem passa em mim, vai que, para uma propaganda de seguro de vida, né? Seguro disso, seguro daquilo, vai que acontecer alguma coisa. Vai que existe um Deus do lado de lá mesmo. Você já pensou nisso? Vai que esse Deus é santo. Vai que esse Deus aguarda você. Vai que existe um inferno de verdade. Como é que você está vivendo a tua vida aqui? Você tem um compromisso com esse Deus que mandou o Filho dele para aquela cruz para te salvar do inferno? Ou você está vivendo do jeito que você quer? Você tem pelo menos o benefício da dúvida. Por isso não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu quero concluir então dizendo para vocês que quando o pecado aparece e Adão tenta dar um jeito, Deus vem e dá o seu próprio jeito. O sacrifício de Cristo foi definitivo, pessoal. A gente não precisa de nenhum outro. E é por isso que depois da morte de Cristo na Bíblia, você não vai ver mais ninguém sacrificando animais. Ainda hoje existe uma religião ou outra que a gente sacrifica bode, sacrifica isso, sacrifica aquilo, mas nada disso mais é necessário. Porque o último cordeiro já foi sacrificado. E o sangue dele foi derramado. E ele foi oferecido por cada um de vocês, por cada um de nós. Esse sacrifício nos traz salvação. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu quero concluir com isso, é que se você viver uma vida certinha aqui, você pode querer viver uma vida certinha, direitinha, ser um cara religioso. Você vai na igreja, olha para o corpo de todas as menininhas que estão dentro da igreja. Você vai na igreja, mas sai da igreja e sai falando mal de um monte de menina e de homem que dentro da igreja. Você vive do seu jeito, você vive de qualquer jeito. Mas você está na igreja, porque é isso, você está na igreja, uma ceia. E quando você chegou na certa idade, seu pai falou na sua cabeça, você foi lá e foi batizado. Não estou dizendo que isso aconteceu com vocês, estou falando, né? Hipoteticamente. Você está tentando viver uma vida certinha, você é alguém moral. Não, tem que ser certo. Não pode roubar, pelo amor de Deus, não sou eu não mato, eu não roubo, eu vivo a minha vida. Mas você está cheio de coisa errada dentro do seu coração. Mas você tenta viver uma vida certinha, achando que quando você morrer, você vai para o céu. Eu quero dizer para você que religiosidade e moralidade pode manter uma pessoa livre da cadeia, só isso. Só isso. Religiosidade, viver uma vida certinha, moral, pode manter você livre da cadeia. Só a cruz de Cristo pode manter você livre do inferno. Sem a cruz, você não será livre do inferno. Vive uma vida certinha. Pode ser que você vai morrer sem ir para a cadeia, sem conhecer como é que é uma cadeia. Mas se você quer saber o que não é conhecer o inferno, se você quiser viver na eternidade livre do inferno, a única salvação para você, a única solução para você é a cruz. Só a cruz. Além da cruz, além do sacrifício de Jesus naquela cruz, não há outro meio de salvação para você. Ou você entende a mensagem da cruz, ou você está perdido. Ou você aceita a mensagem da cruz, se arrepende diante da mensagem da cruz, onde Deus morreu por você e veio para fazer uma aliança com você. É isso que essa cruz significa, que a gente explicou ontem à noite, não é? A morte e a aliança, o compromisso que Deus veio para fazer comigo, com você. Ou, no dia que você morrer, os teus problemas começaram. Alguém poderia chegar no teu funeral e dizer o seguinte: puxa, o fulano descansou. Mal sabe ele que o fulano não descansou. Mal sabe que o fulano acabou de entrar no pior de todos os desesperos que ele jamais viveu nesse mundo. Sabe aquela tragédia que aconteceu e você fala: puxa, a vida durou só um minutinho? Na verdade, é possível que a tragédia pior esteja acontecendo do lado de lá. E a gente só pensou na tragédia que durou 1 hora, 20 minutos, 5 minutos aqui. A gente tem até compaixão e ora pelas famílias que ficam tristes, pelos jovens que partiram da Boate Kiss. E só Deus sabe onde estão esses jovens agora, 230 e alguma coisa, 238. Mas pode ser que para alguns, ou nenhum, ou todos, eu não sei, Deus sabe, a maior tragédia esteja acontecendo do lado de lá. E pode ser que o fogo não tenha cessado até agora, e jamais cessará. Você já parou para pensar que isso pode acontecer com você? Não o fogo daqui, porque isso aqui pode pegar fogo, cair e a gente morrer. Mas isso daqui vai durar quanto tempo? E o que está do lado de lá? Para que você se livre da punição do lado de lá, para que você se livre
do fogo, do inferno do lado de lá, é necessário que você tenha um encontro com Deus do lado de cá. É necessário que você se arrependa, dê as costas para o seu pecado e faça daquela cruz a sua cruz. Eu vou falar disso hoje à noite. Como é que você faz da cruz a sua cruz? Como é que você faz daquela cruz o lugar da sua morte também, para que você se livre do fogo eterno e tenha um compromisso com Deus a partir de já, a partir de agora. Mas eu quero deixar essa palavra para que você pense ao longo desse dia. Aonde você está vivendo? Pensa que ao longo de toda a história da humanidade, Deus proporcionou sacrifícios para que os homens pudessem viver. Ainda hoje você precisa do sacrifício, seja de uma planta, seja de um animal, para você sobreviver. E para que você sobreviva na eternidade, você tem também como se alimentar de um sacrifício. E esse sacrifício é o sacrifício do Filho de Deus naquela cruz. Louvado seja Deus, porque Ele teve misericórdia da gente. Ele não precisava ter mandado o Filho dele. A gente errou, a gente paga pelas consequências. A gente desobedeceu. Não, eu não tenho nem aí, eu não tenho nada a ver com vocês. Se eu sou Deus, e eu não deveria ser nunca, e eu crio primeiro Adão e a Eva, que é o Alexandre e a Ara, e eles erraram, eu mato vocês dois e faço o outro. E ainda dou um exemplo. Imagina, o Júnior e a Regiane falou: ó, os primeiros erraram, se vocês erraram, você vai com vocês. Não é mais fácil a gente fazer assim? Eu construo um violão, não me agradou, eu quero, faço outro. Não é assim que a gente faz as coisas? Um cara faz um anel, faz um vaso, faz alguma coisa, não deu certo, quebrou. O que você faz quando a tua televisão quebra? O que você faz quando, sei lá, o teu sapato, o teu tênis, o teu chinelo arrebenta? Você não se preocupa em ficar consertando. Você quebrou um ao outro. Mas Deus não quis arrumar outro. Ele quis transformar, salvar. Ele quis dar uma nova vida para aquele mesmo ser quebrado, que é você e sou eu. Ele não nos descartou. Ele não descartou a sua vida. Ele poderia muito bem descartar você, porque você quis errar. Não foi ele que quis que você errasse. Você escolheu o erro. Mas Ele escolheu te redimir. Ele escolheu te perdoar. Ele escolheu te salvar. Mas para isso, você precisa vomitar tudo aquilo que há de sujo, de podre, de pecado dentro de você, para que, enfim, você seja perdoado, lavado e alimentado pelo Cordeiro de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. E obrigado por mais uma vez a gente poder pensar na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, na mensagem da graça do Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, o teu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te louvamos por Ele, em nome dele. Amém. A gente vai encerrar cantando.